trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 366 O cauteloso Smith. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Zalhai quietamente se sentou dentro de sua carruagem para ir em direção ao Hotel Shelley. Quando eles chegaram no local, os atendentes imediatamente reconheceram Zalhai. A carruagem de Zalhai era muito única, era difícil confundi-la com outra também. Um atendente do hotel imediatamente convidou Zalhai para entrar enquanto outra foi notificar Mariotti. O pessoal do hotel estava muito claro sobre a posição de Zalhai no coração de Mariotti. Eles não ousaram negligenciá-lo. Quando Mariotti recebeu a mensagem, ele olhou atordoado por um momento. Ele não esperava que Zalhai viesse tão cedo. Afinal, o assunto com Mega não tinha se acalmado ainda, ele não deveria estar aqui neste momento. Mas Mariotti ainda imediatamente foi e cumprimentou Zalhai que estava esperando no saguão do hotel. Mariotti também convidou Might durante isso. Depois que o grupo se sentou, Mariotti olhou para Zalhai e disse, Pequeno Hai, qual é o assunto? Depois de se encontrarem várias vezes, eles já tratavam uns ao outros como amigos. Mariotti já mudou como ele abordou Zalhai de Wales para Pequeno Hai com o objetivo de fazer o outro lado se sentir mais familiar com ele. Com respeito a como ele foi chamado, Zalhai não se importou, ele apenas sorriu e disse, Você esqueceu o que eu disse para você ontem? Eu já tenho calculado o montante de vegetais que eu produzo. Depois de ouvir Zalhai falar do negócio, Mariotti se sentiu aliviado. Ele estava realmente com medo que Zalhai teve uma desavença com Smith e veio até eles para pedir ajuda. Embora eles ainda ajudassem Zalhai, os ganhos da família se tornariam menores, já que agora eles não podiam usar Zalhai como uma ponte para formar um relacionamento com Smith. Mariotti sorriu e respondeu apressadamente, Bom, vamos conversar sobre isso. Eu estava realmente ansioso sobre isso. Zalhai sorriu fracamente e respondeu, Eu posso dar para você cerca de 250.000 quilos de vegetais, 10.000 peixes de fogo, assim como grãos e óleo de frutas todo mês. Você me diga quanto você precisa. Isto é o suficiente? Mariotti não pensou que teriam tantas coisas, seus olhos não conseguiram esconder sua excitação enquanto ele dizia, muito satisfatório, isto é absolutamente bom o bastante. Fique aliviado, nós certamente faremos o preço valer a pena. Zalhai sorriu e disse, Eu não tenho medo que você vai me desapontar com o preço, já que aquelas coisas são minhas. Se você ousar cortar o preço, eu não vou fornecer para você mais. Mariotti e Might também riram. Então Might olhou para Zalhai e disse, Irmão Hai, eu posso perguntar a você detalhes sobre o ataque à senhorita Mega ontem. Might claramente sabia que Zalhai gostava de uma pessoa franca. Se você quiser alguma coisa dele, então você deveria ir direto ao ponto. O temperamento de Zalhai era como de um guerreiro, ele preferia que você apenas perguntasse para ele diretamente. Zalhai respondeu, o assunto já está sendo investigado pelo irmão Smith. Mesmo se você não perguntasse, eu ainda o informaria já que este é a segunda razão do porquê eu vim aqui hoje. Might e Mariotti olharam atordoados, então seus corações imediatamente aceleraram enquanto eles olhavam para Zalhai excitadamente. Os dois puderam adivinhar levemente o que Zalhai veio aqui para dizer. Olhando para seus rostos, Zalhai podia somente sorrir levemente enquanto ele continuava, o que vocês estão adivinhando não está errado. O ataque desta vez contra Megan foi instigado pelo grão-duque Leonhart. Ele queria capturar Megan para forçar o Lorde da cidade Smith a me expulsar da cidade Água Celestial. Mas é uma pena que ele não teve sucesso. Agora o Lorde da cidade Smith está muito nervoso e está se preparando para retaliar contra o grão-duque. Eu disse a ele que sua família também tinha um rancor com Leonhart, além disso, disse que vocês já estão se preparando para lidar com ele. Então ele disse que queria trabalhar com vocês. O que você acha? Vocês concordam? Embora Might e Mariotti soubessem levemente o que Zalhai estava indo dizer, eles ainda não podiam deixar de ficar excitados. Eles não esperavam que Zalhai teria uma alta posição dentro dos olhos de Smith. Depois de tudo, Mega entrou em problemas por causa dele, mas Smith realmente não culpou Zalhai. Ainda assim, esse assunto era absolutamente uma coisa boa para a família Shelley.
Embora eles já estivessem preparados para lidar com Lionheart, não era fácil fazer isso dentro do Império Rosen. Eles ainda precisavam pagar um pequeno preço. Mas se a família Calci fosse ajudá-los, o assunto seria completamente diferente. A família Calci era uma linhagem nobre estabelecida dentro do Império Rosen. Com sua ajuda, lidar com o Grão-Duque seria muito fácil. O conflito da família Shelley e o Grão-Duque Lionheart expuseram para a família suas deficiências. Embora eles fossem uma poderosa família mercante, eles não eram nobres legítimos. Isso fez sua influência muito menor do que um nobre como o Grão-Duque Lionheart. Eles não tiveram muito poder quando vieram para um nível de nação. Já que seu negócio era muito grande e espalhou no continente, não havia sentimento de pertença quanto às várias nações que eles operaram, eles eram apenas tratados como forasteiros. Isso tornou muito inconveniente quando eles decidiram lidar com poderes locais. Desde que o Império Rosen não considerou a família como um deles, lidar com o Grão-Duque Lionheart faria a família desembolsar uma quantidade considerável de recursos. Se eles não pagarem para os nobres o bastante, eles cairiam na sua insatisfação. Eles poderiam até mesmo se unirem contra a família neste momento, aumentando mais o problema. Mas com a família Calci na equação, a situação seria diferente. A família Calci era um formidável poder dentro do Império Rosen. Eles eram uma família que mesmo a família real precisaria pensar 2 vezes antes de provocar. Felizmente, o estilo da família Calci era discreto, então mesmo se a família real os visse como um espinho nos seus olhos, eles não tinham muito ressentimento pela família. E apenas como o que Mariotti pensou, o Grão-Duque Lionheart era uma espada que a família real usou para lidar com aqueles velhos nobres. Mas agora que esta arma tinha se tornado muito desobediente, eles estavam bastante zangados. Agora, a família real estava disposta a trocar este peão. Aos olhos deles, todo mundo era uma peça de xadrez, e aquelas peças de xadrez eram divididas entre aquelas úteis e aquelas inúteis. As peças inúteis também foram divididas entre aqueles que eram obedientes e aqueles desobedientes. A família real geralmente estaria disposta a se livrar daquelas peças desobedientes, isso era porque aquele pessoal causaria instabilidade num futuro próximo. Não somente para o inimigo, mas também para si mesmos. Ninguém queria ter alguém que causasse problemas no futuro próximo pelo seu próprio lado. Mariotti riu enquanto ele dava um tapinha no lado de Zalhai. Nós concordamos. Por que nós não deveríamos concordar tal coisa boa? Irmão, você realmente é a estrela da sorte da nossa família Shelley. Fique tranquilo, eu posso prometer para você em nome da família que nós iremos cooperar completamente com a família Calci. Por favor, passe esta mensagem para o Lorde da cidade Smith por mim. Zalhai sorriu e disse, bom, então eu voltarei e informarei o Lorde da cidade Smith. Certo, nos próximos dias, eu terei pessoas entregando os vegetais. 50.000 quilos para a primeira entrega, como soa para você? Mariotti assentiu e disse, bom, como você vai entregá-lo aqui? Você tem um navio? Zalhai sorriu levemente e disse, fique tranquilo, não haverá erros. Então ele se levantou e preparou-se para sair. Zalhai não sabia que neste momento, Smith também estava convocando um ancião da família para a mansão do Lorde da cidade. Naturalmente que o ancião também era um mago negro. O ancião parecia ter 60 anos de idade. Sua cabeça era inteiramente branca, ele usava um robe mágico e seu rosto não estava oculto, revelando sua característica pálida. Smith olhou para o velho mago. Como foi, ancião Narro? Narro assentiu e disse, a mesma coisa que o Sr. Zalhai disse, os assassinos foram realmente enviados pelo Grão-Duque Lionheart. Também era verdade que eles foram enviados para pegar a jovem senhora e levá-la como uma refém para fazer você expulsar Zalhai da cidade Água Celestial. Então eles lidariam com ele depois. Smith relaxou profundamente, mas sua expressão estava bastante feia. Smith não era um idiota, ele estava em controle completo de si mesmo e não era sentimental ao todo. Era impossível para ele somente acreditar nas palavras de Zalhai, então ele pediu para o ancião Narro vir e confirmar. O ancião transformou um soldado amaldiçoado que atacou Mega num morto-vivo de nível avançado e o perguntou as mesmas questões e revelou-se ser o mesmo que Zalhai disse. Smith estava relaxado. Neste mesmo momento, o fogo em seu coração acendeu completamente.
O grão-duque Lionheart realmente não se importou sobre o rosto da família Calci. Embora Smith fosse somente o segundo na linhagem, ele ainda era um membro muito importante da família. Senão, eles não teriam entregado a Cidade Água Celestial para ele. Deve-se saber que a Cidade Água Celestial era a bolsa de dinheiro da família Calci. Além disso, embora Meghan fosse filha de Smith, ela também era a mais jovem senhora favorecida da família. Historicamente, a taxa de gênero entre os descendentes masculinos e femininos da família era muito inclinada para o lado masculino. Isto era especialmente verdadeiro para a geração de Meghan. Na família Calci inteira, havia somente 2 garotas do lado de Meghan, uma morreu, enquanto a outra era uma infame mulher luxuriosa e era tratada como inexistente pela família. Aos olhos da família, Meghan era a melhor. Não somente ela era atraente, ela também era uma mulher muito gentil e obediente com uma pureza tão branca quanto o papel. Ela era o tesouro da família Calci. A identidade de Meghan era realmente muito melhor do que a princesa do Império Rosen. Ela não precisava se preocupar sobre se casar. Tal pessoa, para Lionheart realmente ousar colocar suas mãos, naturalmente incorreu na ira de Smith. Afinal, Smith adorou pesadamente essa filha dele. Mas Smith estava muito calmo, ele não tomou uma ação contra o grão-duque de imediato. Ele era uma pessoa do Império, então ele sabia muito melhor do que Mariotte sobre o status sensível de Lionheart. Não era fácil fazer um movimento nele, senão, eles podem conseguir a atenção da família real, isso não valia a pena. Seu amor por sua filha contra os interesses da família, ele tinha que fazer algumas concessões. Quanto a Zalrai, por outro lado, Smith estava completamente aliviado que ele não mentiu sobre este assunto. Mesmo depois que Meghan foi atacada, ele ainda admitiu que isso provavelmente tinha sido causado por ele. Ele não se escondeu e, ao invés disso, disse para Smith tudo claramente. Isso fez Smith se sentir melhor sobre Zalrai. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.